Olá pessoal do Conectando Penal, aqui professora Gisele Alves para mais uma aula de Direito Penal. Nós vamos dar seguimento àquele módulo de concurso de crimes que nós começamos há 2 aulas atrás e nessa aula de hoje a gente encerra esse módulo tratando da matéria de concurso formal de crimes. Eu fiquei de fazer um pequeno adendo com vocês na matéria de crime continuado, que é uma matéria bastante longa. A gente aprendeu que ocorre o crime continuado quando o agente, através de uma pluralidade de condutas, causa uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Houve uma mudança na jurisprudência do STJ, especialmente dos tribunais superiores, que agora considera crime da mesma espécie aquele que viola o mesmo bem jurídico, né? Então, apesar dessa posição do STJ, essa posição encontra limite. Então, podemos citar aqui como exemplo de crimes da mesma espécie, ou seja, a partir dessa visão do STJ, que ferem o mesmo bem jurídico, mas que o STJ não vai considerar para efeitos de continuidade delitiva, o crime de roubo simples e o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, o crime de extorsão mediante sequestro e o crime de roubo com extorsão, tá? Vale também dizer que a súmula 605 do STF perdeu a sua aplicabilidade. Por quê? Porque ela não admitia continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. E esse conteúdo ficou incompatível com a previsão do parágrafo único do artigo 71 do CP, que admite, ok? Então, visto isso, a gente vai começar agora a ver a matéria que está lá no artigo 70 do CP, que é a matéria de concurso formal de crimes, ok? O concurso formal de crimes não tem como ser confundido com crime continuado e com concurso material. Por quê? Porque tanto no concurso material como no crime continuado, o que a gente tinha? O agente praticando uma pluralidade de condutas, causando uma pluralidade de crimes. Nas situações de concurso formal do artigo 70 do Código Penal, que nós vamos estudar agora, nós não temos como confundir com concurso material e crime continuado, porque o agente não vai praticar uma pluralidade de condutas. Ele vai praticar uma única conduta e com essa única conduta ele vai dar causa a uma pluralidade de infrações penais. Então, qual é a frase que identifica o concurso formal de crimes? Unidade de conduta, uma única conduta, dando causa a uma pluralidade de crimes. Então, unidade de conduta, pluralidade de crimes, ok? A depender se essa pluralidade de crimes que o agente está gerando com uma única conduta é uma pluralidade de crimes da mesma espécie ou se é uma pluralidade de crimes diversos, a gente vai ter uma classificação diferente pela doutrina. Quando eu, com uma única conduta, gero uma pluralidade de crimes da mesma espécie, eu chamo esse concurso formal de concurso formal homogêneo. Quando eu, com uma única conduta, causo uma pluralidade de crimes diversos, de espécies diferentes, eu chamo esse concurso formal de crimes de concurso formal de crimes heterogêneo, ok? Concurso formal homogêneo, unidade de conduta, pluralidade de crimes da mesma espécie. Concurso formal heterogêneo, unidade de conduta, pluralidade de crimes diversos, de espécies distintas, beleza? Nós temos também 2 espécies de concurso formal, 2 tipos de concurso formal, que aparecem lá na previsão do artigo 70 do Código Penal. O concurso formal perfeito e o concurso formal imperfeito. A gente chama o concurso formal imperfeito, pessoal, também de concurso formal impróprio. Então, concurso formal imperfeito ou impróprio é um tipo de concurso de crimes formal e o outro tipo de concurso de crimes formal é o concurso formal perfeito ou concurso formal próprio. O concurso formal
perfeito ou próprio, ele foi previsto no artigo 70, na primeira parte do artigo 70, tá? O concurso formal impróprio ou imperfeito, ele foi previsto na parte final do artigo 70, ok? Eu vou começar a explicar para vocês o que é um concurso formal imperfeito ou impróprio, que está na parte final do artigo 70. Diz o artigo 70, eu vou fazer a leitura do artigo 70. Diz assim: quando o agente, mediante uma só ação, unidade de conduta, ou uma só omissão, pratica 2 ou mais crimes, pluralidade de crimes, idênticos, que é da mesma espécie, que é o concurso formal homogêneo, ou não, podem ser crimes distintos, que seria o concurso formal heterogêneo, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se forem iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 à metade. A gente se vale do sistema da exasperação de pena, tá? Essa primeira parte que eu acabei de ler é referente ao concurso formal perfeito. A parte final: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, e, portanto, aqui a gente está usando o sistema do cúmulo material de penas, se a ação ou omissão, se essa única ação ou omissão é dolosa, tá? E os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, como é que funciona o concurso formal imperfeito ou impróprio? O agente, com uma conduta dolosa, ele causa vários crimes dolosos. Por quê? Porque com essa única conduta dolosa, ele tinha dolos autônomos, desígnios autônomos para cada um dos delitos que ele causou. Ele, com essa única conduta, é como se a conduta dele, eu até costumo brincar isso com os meus estudantes em sala de aula presencial, é como se a conduta dele fosse um saquinho e dentro desse saquinho tivesse várias vontades. Cada uma dessas vontades é direcionada para cada um dos crimes que ele causou dolosamente. Então, imaginemos a seguinte situação, em que o agente, com vontade, consciência e vontade de matar 5 pessoas que estão tomando um choppzinho num barzinho, querendo matar aquelas 5 pessoas que estão sentadas, reunidas naquela mesa de bar, ele utilizando o uso de um explosivo, ele vai jogar um explosivo contra essas 5 pessoas, ele mata as 5 pessoas. Então, ele praticou uma conduta, que foi a conduta de lançar o explosivo contra as pessoas. Essa conduta abarcava desígnios autônomos, dolos autônomos, ou seja, dolos independentes para cada uma das pessoas que ele pretendia matar. Então, com uma conduta, eu dei causa a 5 homicídios dolosos. Seja 5 homicídios dolosos consumados, se todos morreram, ou, a depender se alguém sobreviveu ou não, alguns tentados também. Vamos dizer que todos morreram. Eu, com uma conduta, dei causa a 5 homicídios dolosos consumados, inclusive qualificados pelo emprego de explosivo. Beleza? Isso é uma hipótese de concurso formal imperfeito. O que manda o legislador fazer como solução jurídica, como consequência jurídica para a aplicação da pena no concurso formal imperfeito? Manda aplicar o sistema do cúmulo material. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a pena isoladamente de cada um desses crimes dolosos. Depois de calcular essas penas isoladamente, separadamente de cada um desses crimes dolosos, eu faço o cúmulo material, eu somo. Beleza? Ok? Lembrando que se esse somatório fizer com que a pena exceda 40 anos, que é o limite de cumprimento de pena agora no Brasil, de acordo com o artigo 75, depois do pacote anticrime, o sujeito só vai poder executar até 40 anos, ok? Agora vamos falar do concurso formal perfeito, tá? Que tá lá na primeira parte do artigo 70 e que não vai trabalhar com o sistema do cúmulo material, vai trabalhar com o sistema da exasperação da pena, tá? A gente tem 3 situações que podem se dar, 3 hipóteses de concurso formal perfeito.
ou concurso formal próprio, tá? Quando a gente, com uma conduta descuidada, imprudência, negligência ou imperícia, ele dá causa a vários crimes culposos. Então, eu estou diante de uma situação que o agente praticou uma conduta descuidada, negligência, imprudência ou imperícia e causou vários crimes culposos. Então, o sujeito era um motorista, avançou um sinal vermelho e atropelou ao mesmo tempo 3 pessoas, causando a morte das 3 pessoas. Então, com uma conduta culposa, imprudente, ele causou 3 homicídios culposos no trânsito, ok? É uma primeira hipótese de concurso formal perfeito, ok? Segunda hipótese de concurso formal perfeito. A segunda hipótese de concurso formal perfeito é uma hipótese de erro na execução, matéria do artigo 73 do Código Penal, aberratio ictus, ok? Mas não é uma hipótese de erro na execução com resultado único. É uma hipótese de erro na execução com resultado duplo ou com unidade complexa, ok? Qual é essa hipótese? Quando o agente pratica uma conduta dolosa, visando praticar um crime contra uma pessoa, porque só cabe erro na execução com crimes contra a pessoa, ele pratica o golpe contra aquela pessoa, o golpe atinge a pessoa pretendida, mas ocorre também o desvio do golpe. Além do golpe atingir a pessoa pretendida, o golpe desvia-se por erro no uso dos meios de execução, o golpe desvia-se e atinge também outra pessoa não pretendida. Então, um exemplo, eu tenho o dolo de matar Maria, disparo tiro de arma de fogo contra Maria, o tiro atinge o ombro de Maria, ok? Atravessa o ombro de Maria e também atinge uma terceira pessoa, uma segunda pessoa que descuidadamente passava pelo local e o agente não percebeu. E aí atinge essa pessoa no peito, matando a pessoa. Então, com uma única conduta, ele deu causa ao crime contra a pessoa pretendida. Esse crime é doloso, porque é o crime pretendido, né? Era o crime contra a pessoa que ele pretendia. E, pelo desvio do golpe, atinge também outra pessoa não pretendida. Então, com uma conduta, ele praticou um crime doloso, que é o pretendido, e um crime culposo, que foi contra uma pessoa não pretendida pelo erro no uso dos meios executórios, ok? Erro na execução. Uma conduta, 2 crimes, um doloso e outro culposo. A outra situação de concurso formal perfeito está no artigo 74 do Código Penal. É no caso de resultado diverso do pretendido, aberratio criminis, tá? Mas isso é no caso de resultado diverso do pretendido com resultado duplo, com resultado complexo, não é apenas com resultado único, tá? Diferente do erro na execução, o resultado diverso do pretendido se dá quando eu pretendo praticar um crime contra um determinado bem jurídico, ok? E por erro no uso dos meios executórios, eu não consigo atingir o bem jurídico pretendido. Isso quando for com resultado único, eu atinjo o bem jurídico de natureza diversa. Mas aqui, para ter concurso formal perfeito, eu tenho que atingir o bem jurídico pretendido, que é o que eu tenho dolo, e também pelo desvio do golpe, além de atingir o bem jurídico pretendido, eu atinjo também outro bem jurídico de outra natureza. Vamos dar um exemplo? Eu quero jogar uma pedra numa janela do meu vizinho, porque eu tô com raiva dele, e o meu dolo é dolo de dano. E aí eu atiro a pedra na janela, a pedra atinge a janela do vizinho, que é o meu dolo de dano, a janela é quebrada, porém essa pedra atravessa a janela e também atinge uma pessoa que estava dentro da casa e eu não previ, eu não verifiquei que ela estava, né? Então, pelo desvio do golpe, além do golpe atingir o bem pretendido, que foi o patrimônio, dolosamente, atinge outro bem jurídico não pretendido, pessoa, integridade física, só que esse bem jurídico que eu atingi não pretendido, eu vou ser responsabilizada por ele a título de culpa, como manda o artigo 74 do CP, que trata da matéria de resultado diverso do pretendido. Então, com uma conduta, eu dei causa a 2 crimes, concurso formal perfeito. Um doloso,
que é referente ao bem jurídico pretendido, que eu pretendia lesar, e um culposo, né, que é referente a um bem jurídico não pretendido, que eu não pretendia lesar, que eu lesei a título de culpa. Então, uma conduta, 2 crimes, o doloso pretendido e o culposo não pretendido, ok? Em todas as 3 hipóteses de concurso formal perfeito, uma conduta, vários crimes culposos. No caso de erro na execução com resultado complexo e no caso de resultado diverso do pretendido com resultado complexo, em qualquer das 3 situações, o que manda o artigo 70 fazer? O sistema da exasperação da pena. Ele manda você pegar a pena do crime que tem a pena maior, se algum tiver a pena maior, geralmente tem, ou se eles tiverem penas idênticas, a pena de qualquer um deles, e exasperar de quanto? 1/6 até a metade. Essa vai ser a punição por todos. Pega a pena de um só dos crimes, o que tem a pena maior, e exaspera de 1/6 à metade. Essa vai ser a pena de todos, beleza? Professor, e se esse valor der mais de 40 anos, que é o limite do artigo 75? O sujeito só vai poder executar até 40 anos. Cuidado com o que está escrito tanto no artigo 70, parágrafo único do Código Penal, tá? Como que está escrito no artigo 71, parágrafo único, última parte. O legislador chama essa matéria que está no artigo 70, parágrafo único do Código Penal e no 71, parágrafo único, última parte, de concurso material benéfico. No que consiste? Nós temos 2 sistemas de cálculo de pena para concurso de crimes. O sistema do cúmulo material e o sistema da exasperação de pena. O sistema de cúmulo material foi usado no concurso material de crimes e no concurso formal imperfeito. O da exasperação foi usado no crime continuado e no concurso formal perfeito. Só que o sistema da exasperação, ele foi criado pelo legislador no crime continuado e no concurso formal perfeito para ser mais benéfico para o agente. Mais benéfico do que o somatório, do que o cúmulo material. Então, se ele vier a ser mais rigoroso, não é para aplicar. É isso que o artigo 70, parágrafo único está falando. É isso que o artigo 71, parágrafo único, parte final está falando. Se o sistema da exasperação tornar a pena mais rigorosa do que o cúmulo material, é para aplicar o cúmulo material. Não é que deixa de ser um caso de crime continuado. Não é que deixa de ser um caso de concurso formal perfeito. Continua sendo. Mas eu não vou aplicar a exasperação porque era para ela ser mais favorável. Então eu vou aplicar o cúmulo material. Isso chama-se concurso material benéfico. Acabamos a matéria de concurso de crimes. Acabamos esse módulo. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam. Acompanha nosso Instagram com Penal na Mídia, que vem por aí, Penal no Cinema, dica literária e as nossas dicas rápidas de aula. Aguardo vocês no Conectando Penal. Obrigado aos nossos seguidores do Instagram. Já somos mais de 1000 seguidores e chamem novos colegas para conhecerem o Conectando Penal, chamem seus amigos de profissão, nós temos muito conteúdo bom a oferecer para vocês. Grande beijo, grande abraço e até a próxima!